Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma Assembleia Entrevista e neste programa um mergulho nas políticas públicas do Estado da Bahia, do governo do Estado da Bahia para as mulheres. Nossa convidada é a titular da pasta, secretária de Políticas para as Mulheres, Elisângela Araújo. Muito obrigado, seja bem-vinda. Olá, Jefferson. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui na TV Alba, na entrevista, no programa de entrevista, de informações. Muito bom tê-la aqui conosco. Deixa, antes de mais nada, te perguntar qual foi sua motivação, como é que a senhora se envolveu com esse desafio, o que a motivou a estar à frente exatamente da pasta que cuida das políticas para as mulheres na Bahia? Bem, eu sou uma militante do movimento sindical, dos movimentos sociais, também partidário. Sempre tive também à frente das pautas da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras, quando fui dirigente da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras a nível nacional. Também me envolvi com essa pauta das mulheres do campo, quando estive presidenta da Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar. E início da minha militância no território do Sisal, fui participando de eventos de mulheres, mulheres jovens, mulheres trabalhadoras, mas eu sempre tive essa pauta nos movimentos sociais, nunca tinha sido, eu não tinha essa perspectiva realmente de ser secretária de Estado, de estar na gestão pública, Fui candidata a deputada federal, fiquei na segunda suplência da federação, e o governador Jerônimo me convidou para esse desafio, para essa missão, Eu aceitei, estou aqui, construindo, organizando, debatendo as políticas para as mulheres da Bahia. Já que a senhora tem um pé ou já teve um pé na agricultura familiar, no contexto rural do Estado, deixa eu começar por aí. Como é que o governo está atuando hoje para garantir que programas, iniciativas estejam chegando a todas as mulheres, especialmente as mulheres da zona rural? Bem, o governo da Bahia ele tem sempre feito um grande investimento na agricultura familiar. E é um setor econômico produtivo que tem, na sua totalidade, uma ação efetiva das mulheres na produção e no beneficiamento dos produtos, dos alimentos. Então, nós mulheres agricultoras somos responsáveis por cuidar em 80% das unidades produtivas da agricultura familiar, da produção de alimentos. Então, as políticas, a gente tem feito também, nos governos Lula, no governo Dilma, alguns programas importantes, como titularização das terras em nome das mulheres, programa de crédito como o Pronaf Mulher, microcrédito, programas de fomento para que as mulheres cuidem dos seus quintais produtivos, os programas também na região semiárida da Bahia e do Brasil, que é a questão das tecnologias de convivência com o semiárido. Então, tem sido uma série de programas que foram muito importantes na vida das mulheres. Mesmo assim, sempre foi um espaço de muito desafio. Agora, na volta do governo Lula, o governo já retomou essas políticas com a recriação do Ministério das Mulheres e também com programas no MDA. Agora mesmo o governo federal lançou uma chamada pública de assistência técnica para as mulheres, vai contemplar mais de 50 mil mulheres em todo o país, 50 milhões de investimento para assistência técnica e o programa de aquisição de alimentos, que 50% dos 500 milhões já destinados ao programa são para as mulheres agricultoras familiares do campo, das águas e das florestas. A questão da violência contra a mulher é um problema que não é exclusivo da Bahia. Como é que o governo encara esse desafio também no sentido de minimizar os efeitos nefastos dessa violência que ainda existe contra as mulheres? Bem, é um grande desafio. Hoje, eu te digo para todos vocês, esse é um dos grandes desafios da gestão pública com relação às políticas para as mulheres.
é, de fato, o enfrentamento às violências. Nós temos muitas formas de violências hoje que enfrentadas, né, que as mulheres são vítimas, no campo, na cidade, em qualquer lugar, mesmo nível, né, social e tudo. Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra na violência, né? O feminicídio tem aumentado bruscamente. Aqui na Bahia também a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Só esse ano, até o mês de março, nós temos uma estatística aqui mostrando que 12 feminicídios já aconteceu. Isso até a semana passada, né? Se a gente for olhar, já é mais que isso, porque só essa semana já foram 3 feminicídios na Bahia. A gente está agora em praticamente meados de abril, de não é? abril, De 2023. a gente já está num quadro assim tão alarmante, e tantas outras formas de violências, de abusos, né? De assédios, de tudo que você possa imaginar. É a violência patrimonial, é a violência institucional, é a violência psicológica, é a violência física. 77,9% das violências acontece no lar, a violência doméstica. Pode citar algum exemplo ou alguns exemplos de iniciativas do governo nesse sentido? E como é que o governo tem avaliado a eficácia dessas iniciativas? Então, eu falei um pouco aqui do problema, né, do diagnóstico da situação o qual nós estamos enfrentando. Tanto o governo federal, a semana passada mesmo, o Ministério das Mulheres, eu fiquei a semana em Brasília. Fizemos várias atividades, inclusive um grande fórum com as gestoras, os organismos, né, de mulheres de todo o país. E o governo federal lançou, no dia 8 de março, várias medidas e ações, né, de aumento da Ronda Maria da Penha, de mais estruturação, revitalizou um canal, o 180, que é um canal que hoje está pelo WhatsApp também, né, que as mulheres pode denunciar, e não é só mais para denúncia, é também para informação, porque são muitas violências e a falta de informação. Muitas vezes a mulher sofre uma violência e nem sabe que ela está sofrendo aquela violência e como ela proceder, né? Também várias iniciativas na área de saúde e com as secretarias, né? Agora todas as secretarias de segurança pública dos estados lançou o seu programa de enfrentamento e prevenção às violências contra as mulheres. E aqui no estado da Bahia, nós, além de replicarmos todos esses programas nacionais, o governo do estado da Bahia tem como prioridade, nós estamos dando início a um grande programa nas escolas, né, com o programa Oxe Me Respeita, mas é uma ação de sensibilização, de informação para os profissionais da educação, de todos, professores, a todos os servidores, também com os estudantes e com a metodologia para que essa ação chegue até as famílias. E nós estamos com preocupações com várias ações aí para ser lançada para a iniciativa. Agora vamos dialogar com o nosso governador, tanto com os meios de comunicação. É fundamental que a gente tenha ações, campanhas, informações para além das formações, das capacitações que a gente faz, mas também com os meios de comunicação, porque essa cultura da violência, nós queremos uma cultura de paz, e as violências de gênero, a relação, né, as desigualdades nas relações está muito grande. A violência psicológica também está afetando muito as mulheres. Depois da pandemia e dessa falta de políticas, né, nós passamos praticamente 6 anos sem uma ação do governo federal para complementar as ações dos governos estaduais que mantiveram as secretarias de políticas para a mulher, como o exemplo daqui, né, do governo Rui Costa, que manteve a secretaria e tentou fazer vários programas, mas não tinha ressonância com a política nacional. E o governador Jerônimo, que agora na reforma administrativa ampliou a secretaria e tem dado toda uma condição para que a gente possa fazer ações. Hoje mesmo a gente teve uma reunião aqui muito potente com a Comissão de Mulheres da Assembleia, né, que é presidida pela nossa deputada estadual, Soane de Ilhéus.
é uma deputada, né, do seu primeiro mandato, com muita energia, com muita capacidade de conduzir, e com as demais deputadas aqui hoje. Nós tivemos uma presença de 7 deputadas hoje na mesa, uma ação interpartidária, né, com deputadas de vários partidos, debatendo, porque a gente precisa se unir também, né, com o poder legislativo e o executivo e com a sociedade como um todo. Nós estamos fazendo reuniões constantes com toda a rede de proteção de parceiros e também com os movimentos e as organizações sociais, que é fundamental também com a gente nessas ações aí de proteção e de defesa contra todas as formas de violência. Muitas dessas políticas, acredito, são continuidade do governo anterior, não é? Do governo Rui Costa. Existe alguma iniciativa, alguma causa agora na sua gestão que a senhora tenha dito, não, essa é minha causa, essa é iniciativa minha, que a senhora queira destacar? Bem, a gente, claro que é continuidade, né, das várias políticas, mas a gente está fazendo um novo plano de ação, porque o último plano de política para as mulheres em todo o país, e aqui na Bahia não foi diferente, foi em 2005, a última conferência, daí veio o golpe e não teve mais ações, né, efetivas. A secretária anterior fez algumas ações muito importantes, mas ela também sofreu com os impactos da pandemia e do desgoverno passado, que não conseguia ter ações para conectar com as iniciativas e os investimentos do governo Rui Costa. Mas a gente agora temos primeiro que a secretaria, ela tem hoje 2 superintendências, que não tinha anteriormente, né? Então, ela tem a superintendência de inclusão econômica, autonomia, né, econômica das mulheres, inclusão socioprodutiva e autonomia econômica, e também a superintendência de prevenção e enfrentamento às violências. Nós temos agora uma plataforma Elas à Frente, as mulheres que estão à frente. Nós somos 51% da população desse estado, nós somos em torno de 53% do eleitorado baiano, e temos agora algumas ações que vão impactar nesse sentido, tanto para a questão econômica, a inclusão econômica, a autonomia das mulheres, como também nesse enfrentamento. Nós temos ações, vamos lançar aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa, o selo Lilás, que é uma certificação que o governo do estado vai fazer com empresas que, de fato, né, tratar essa questão da relação de trabalho das mulheres nas empresas, né, essa equidade que a gente precisa ter nas relações de trabalho, e também uma responsabilidade social das empresas. E vamos ter também um edital indígena, primeira vez que tem um edital para as mulheres indígenas, tanto nessa questão da inclusão, né, da autonomia econômica, né, que as mulheres indígenas produzem um artesanato fantástico, é uma forma, né, de sobrevivência, como também das violências que acontecem nas aldeias com as mulheres indígenas. Vamos trabalhar, é uma primeira ação assim. Nós temos também uma parceria do Desembahia com a secretária, com a Secretaria do Trabalho aqui, com o nosso secretário Davidson, que lançamos aí, vamos fazer vários lançamentos aqui também nessa casa, na Assembleia, de um crédito, de um microcrédito para as mulheres, né? Então, uma linha de crédito específica para as mulheres, que vai ser operacionalizada pelo Crédito Bahia, né? Então, nós vamos ampliar isso também, a gente já levou para o governo federal, para que tratasse essa questão do crédito com os outros, né, as instituições financeiras de âmbito federal, para ser uma proposta, porque nós temos muitas iniciativas. As mulheres, no Brasil, nós temos em torno de 50 milhões de pessoas que estão nessa economia popular, na informalidade, na condição de trabalho, e esse público, na sua maioria, são mulheres. Então, elas têm ali as iniciativas, o salãozinho de beleza, o salgadinho, não sei o quê. Então, e lá no campo também, na agricultura familiar, essas mulheres também têm suas iniciativas, e quando elas têm a oportunidade, né, de entregar, conseguir um edital para entregar o alimento para alimentação escolar, numa escola do estado ou do município, ou um PA, ou uma outra ação, elas precisam desse crédito para
né, comprar os insumos, para melhorar a embalagem, a logística do produto e faz a diferença. Então, essa é uma ação que é bastante importante na vida das mulheres. Certamente o governo federal, nós temos uma proposta também lá desses incentivos aos quintais produtivos das agricultoras, né, de ter um fomento, um crédito fomento, né, onde essas mulheres possam também melhorar e aumentar a sua produção, porque o grande desafio na vida das pessoas é a questão econômica, é ter como sobreviver. Então, para mim, será uma grande realização, eu como uma mulher trabalhadora, a gente conseguir avançar nessa perspectiva, né, de tratar da questão econômica, que o desenvolvimento econômico do nosso Estado não perpassa só pelos grandes investimentos, né, das grandes empresas ou do capital internacional, mas também desses microempreendimentos, esse empreendedorismo que está na vida das mulheres do campo ou da cidade. Como é que o governo tem atuado para garantir acesso igualitário das mulheres à justiça? Mas eu vou pedir essa resposta para o próximo bloco. Já já a gente volta nessa conversa com a secretária Elisângela Araújo, a titular da pasta de políticas públicas para as mulheres do governo do estado da Bahia. É um instante só. Já estamos de volta e a gente dá sequência à nossa conversa com a secretária Elisângela Araújo, a titular da pasta de políticas para as mulheres do estado da Bahia. Eu perguntei no bloco anterior como é que o governo tem atuado para garantir acesso igualitário das mulheres à justiça e também para que, com isso, possa ter proteção, por exemplo, à violência doméstica, outros tipos de violência em geral. Sim, tem sido um grande desafio, né, a garantia da segurança pública, né, das mulheres ter a condição de fazer as denúncias, de ter as medidas protetivas, enfim. Primeiro que nós temos muito poucas delegacias, né, delegacias especializadas, né, nós temos também poucos NEANs, que é os núcleos também, né, nos territórios. E temos um grande desafio também da capacitação dos profissionais de lidar com essas situações. Muitas vezes as mulheres não conseguem denunciar, né? É muito difícil, porque em alguns casos, nessas pequenas cidades, principalmente onde não tem a estrutura, né? Elas sofrem uma segunda violência pelo despreparo, pela falta de condição de lidar, né? Nós temos uma sociedade muito machista, muito patriarcal e muito difícil a essas relações, né? As mulheres chegam e é porque você sempre vai colocando, a mulher está ali, uma vítima de uma violência, de um estupro, de uma violência física e mesmo assim vai dizendo que ela tem culpa ainda. Então é um tratamento assim que choca, muitas mulheres sofrem muitas violências e elas não denunciam as violências. Então nós temos uma estatística oculta, né? E a gente está buscando, né, aqui na Bahia, dialogando com a Secretaria de Segurança Pública, quais são as iniciativas, ouvindo. Nós fizemos agora vários encontros nos territórios, né, esses encontros mobilizou em torno de mais de 3.000 lideranças de mulheres, prefeitas, vereadoras, mulheres dos movimentos sociais, mulheres trabalhadoras, ouvindo com elas quais são as políticas mesmo, quais são as ações mais eficazes, né? Elas colocam muito essa relação com a justiça, né, com a segurança pública, no sentido de lidar com isso, né? Tem uma sensibilidade muito grande agora aqui no governo, do nosso governo Jerônimo, né, do secretário de Segurança Pública, da gente achar caminhos. O governo federal aumentou aí as rondas, né, os equipamentos para a Ronda Maria da Penha, mas a gente tem ainda, muitas mulheres têm dificuldade com as medidas protetivas. Eu estou hoje muito triste. Meu coração assim está bem triste, porque na minha cidade, uma amiga, uma pessoa que a gente tem uma convivência muito próxima, ela foi vítima, né, 41 anos, de um feminicídio, onde ela denunciou, onde ela sofreu 4 anos de situação de violência. Ele foi preso, quando ele saiu, ela com medida protetiva, mas saiu, ele chegou, conseguiu entrar na casa dela, matou ela e a mãe foi chegando para ver na situação, ainda levou 2 tiros.
e a mãe agora já está em casa, acho que conseguiu. Então, assim, não tem sido fácil essa coisa da lidar, né? Nós temos toda uma rede de parcerias aí com o Ministério Público, Defensoria Pública, com tudo, tentando achar caminhos, formas dessas denúncias. Estou falando desse canal que tem do 180, onde ela pode, né, ligar agora pelo WhatsApp, falar, mas não é fácil. Nós temos que fazer a prevenção, porque o enfrentamento é doloroso. Muitas vezes a gente não consegue salvar. E quando às vezes consegue, a mulher tem uma sequela, a pessoa que é vítima de uma violência absurda dessa, ela tem sequelas para a vida toda, e aí isso vai reproduzindo com filhos e netos. É uma coisa assim que a gente tá nos desafiando qual de fato as ações, mas tem um esforço de governo, tem tanto do governo federal, a gente está buscando caminhos de saída, mas também tem um esforço muito forte do governo do estado, aqui do governador Jerônimo, para que juntos, a gente só pode fazer isso e a gente precisa fazer campanhas para além, né, das nossas formações e encontros, onde a sociedade compreenda a importância da cultura da paz, das relações de gênero na sociedade ser uma relação de respeito. Secretária, em relação ao envolvimento das mulheres na tomada de decisão política, a gente percebe claramente as mulheres avançando cada vez mais em diversos setores da sociedade, mas na política a participação ainda é tímida. O que tem havido de forma concreta no sentido de aumentar essa participação da mulher na política, na decisão política? Olha, nós temos um aumento muito insignificativo, né? Pelo que somos nós, mulheres, nessa sociedade brasileira, tanto no número maior da população, quanto também do eleitorado. Por mais que a gente conquistou as cotas de 30% de participação nas chapas, né, de disputas eleitorais, mas a gente tem ainda um processo eleitoral, a política, ela é muito autoritária, né, de uma relação de muito machismo e que as decisões do poder não passam. Muitas vezes as mulheres compõem essa chapa de 30%, mas elas sabem que não são a prioridade daquele partido, daquele momento para a eleição, mas como a gente conquistou com muita luta, as nossas conquistas são muito recentes, de nós mulheres na sociedade, no espaço da política, só temos 90 anos que conquistamos o direito, né, de votar e muito mais recente ainda o direito de ser votado, e agora 30%, que não deveria ser paridade, se nós somos a maioria da população, mas ainda é só 30%. Então, não é 30% de vaga lá no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal. Só para concorrer à eleição. Então, o jogo já é muito marcado, então as mulheres acabam... E tem um desestímulo muito grande, porque 85%, segundo a ONU, mulher no Brasil, 85% das mulheres que estão na política, elas sofrem violências psicológicas. Mais de 40% sofrem ameaças. 25% das mulheres sofrem violência física. Isso inclusive na Bahia? No parlamento, em todo o país. É uma estatística da ONU Mulher. Nós não temos assim, os números na Bahia, mas a nível nacional, se fazer uma visita lá no ONU Mulher, essas estatísticas estão lá, que assim, deixa a gente super preocupada, e as mulheres se sentem ameaçadas, as mulheres se sentem desmotivadas, e elas demonstram que com essas violências, abusos e assédios, atrapalha a vida, 45% delas diz que atrapalha a agenda legislativa delas, que seja numa Câmara de Vereadores ou nas câmaras municipais, na Câmara Federal. E mesmo com todas essas dificuldades, na sua avaliação, qual a importância de as mulheres ou de ter mais mulheres ocupando cargos políticos na Bahia em particular? Claro que é uma importância imensa. Nós ainda a participação das mulheres no Legislativo aumentou muito pouco, muito insignificante o aumento da participação. E no Executivo está ainda muito pouca a nossa participação, né? Nos espaços de poder, nos espaços... Às vezes tem mulheres secretárias? Tem, tá? Aumentou o número de mulheres. Mas as principais secretarias que detêm o poder, a governança nos estados e no país, não estão à frente das mulheres. Então, assim, a nossa
a nossa luta, a nossa jornada, nosso caminho a percorrer pela igualdade de oportunidade, pela autonomia, pela emancipação política, nossa ainda é muito grande. A gente fala de violência contra as mulheres, oportunidades na política, são temas todos interligados, não é? Em relação, por exemplo, à igualdade de gênero, não é? Que acho que é outra grande bandeira defendida pelas mulheres em geral. Como é que o governo tem atuado para promover a igualdade de gênero e empoderar mais as mulheres? Olha, eu acho que, claro que todas as ações, as políticas públicas, tanto na questão, né, se você combate, se você previne, tem as políticas de prevenção, as violências e tal, você está dando mais oportunidade, está, né, trazendo as mulheres mais para o espaço de participação na sociedade. Quando você tem ações, né, de inclusão, de autonomia econômica e tal. Mas as ações, enfim, são tímidas, no sentido de dizer assim, nós vamos, né, empoderar, tem políticas, tem ações efetivas dentro da política para que as mulheres consigam estar ocupando os espaços. É muito difícil, não, é muito tímida essas ações. Mas por quê? Porque é um espaço de disputa de poder e é uma questão cultural da sociedade como um todo, patriarcal, machista, autoritária, que política não é coisa de poder, não é para a mulher na sociedade. Agora que a gente avançou e tal, mas... Tem tido avanços. Muitos avanços, mas são conquistas recentes, que ao mesmo tempo você sofre retrocesso. Por exemplo, a gente teve uma ascensão boa no Brasil com o governo Lula, Dilma, ministério, política, as mulheres se empolgaram. Agora, de repente, você acaba tudo, aí volta a estaca zero e vem uma onda dessa de violência e tal. Então, as mulheres começam a recuar, porque não é fácil, porque nós também temos a dupla, a tripla jornada de trabalho. Quem é responsável na sociedade para cuidar da casa, dos filhos, de quem está doente, na família, é tudo as mulheres. Nós somos hoje mais de 47% responsáveis pelo sustento da família. As mulheres estão responsáveis para sustentar a família. Entendeu? Então, assim, é uma coisa... Que tempo vai sobrar para a política? Que tempo? E a culpa que a gente carrega... Eu sou mãe solo. Entendeu? Eu tenho um filho de 17 anos. O quanto eu já chorei por aí afora, vivendo no mundo, viajando o Brasil, fora do Brasil, mas porque eu deixava meu filho, porque ele não tinha retaguarda do pai, só tinha minha, eu tinha que deixar com a tia, com a avó. Muitas delas não têm coragem, desistem. Eu chorava, às vezes pegava um voo, achava, poxa, eu vou fazer quantos dias sem ver meu filho e não sei o que e tal. A responsabilidade, a culpa que carrega, porque... Quem é que tem que cuidar? É nós, mulheres, a sociedade. A adoção, Mary Simples, de políticas que possam empoderar mais as mulheres, promover mais essa igualdade de gênero, não é suficiente, então? Sim, temos que promover, a gente tem que sair desse lugar que nós estamos, né, nessa sociedade. Mas ainda são muito tímidas, são poucas iniciativas. E porque a política é o maior espaço, o poder é uma disputa. Então, assim... Na sociedade está colocado que quem tem essa liberdade toda, claro que hoje nós mulheres fazemos e acontecemos, mas é mais difícil, porque a mulher vai pensar mais nisso, porque na cabeça dela a sociedade colocou que ela tem que cuidar do filho, que ela tem que cuidar do marido, que ela tem que cuidar da casa, que ela tem que cuidar. Ela vai para a política, mas ela vai com tudo isso carregando e muitas vezes aí ele diz, você não sabe discursar, você não sabe... E vai trazendo essas violências psicológicas que você diz, eu não sei quantas vezes eu não sofri isso. Mas, Elisângela, você não pode estar na política, você não consegue dar um discurso, porque se a gente não falar aguerrida, gritando, não sei o quê. Quando a gente fala gritando, é histérica. Quando a gente fala, é sem controle. Quando a gente fala timidamente, não ouvi nem o que ela falou, o que ela está dizendo mesmo. Então, assim, são muitas coisas porque é uma disputa de poder e das relações de gênero. Quando a senhora viaja pelo interior da Bahia, pelos diversos territórios e tem contato direto com as mulheres, o que mais a senhora ouve do ponto de vista de demandas, do ponto de vista de, olha, precisamos aprimorar determinadas políticas? Quais são os principais pleitos das mulheres da Bahia? Hoje, porque essa carga, essa responsabilidade do sustento da família,
as mulheres estão muito preocupadas com sua vida profissional, trabalhar, de capacitação. Você ouve sempre, olha, onde é que tem um curso, onde é que tem um trabalho, eu estou estudando, eu quero fazer isso, onde é que tem essa oportunidade, como é que você me traz? Então, essa questão econômica, a vida, o empoderamento, a autonomia delas está muito presente. E outra coisa é a saúde. Está muito forte, muitas mulheres com problemas, né, de saúde mental, de câncer, mesmo com todo o investimento de hospitais, de rastreamento, mas tem muitas mulheres doentes, muita violência obstétrica também, as mulheres jovens aí que estão tendo a decisão de ser mãe, de ter filhos, e a gente está vendo tudo, uma situação da saúde tem sido um apelo muito grande. Eu quero ter a oportunidade, quero me cuidar, quero exame, quero não sei o quê. Ainda é uma grande desafio. Secretária, para a gente encerrar, o que a senhora espera de resultado da sua ação para chegar ao ponto de dizer, olha, valeu a pena, foi uma briga que eu comprei, um desafio que eu encarei e que valeu a pena, cheguei a esse resultado? Olha, para mim hoje, como uma mulher trabalhadora, uma mulher do campo, uma mulher da terra, como eu me identifico, né, da agricultura familiar, porque eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou, porque quem produz o alimento é vida. Quem é que vive sem se alimentar, né? Então, ter essa oportunidade de estar aqui na gestão pública, num estado como a Bahia, né, que nós temos aí, estamos indo para o 5º governo de um grupo político, de um partido, e a gente tem uma estrutura, uma condição de fazer, para mim, a grande realização é da gente diminuir esse número, essa estatística das violências, porque é muito doloroso a gente, né, saber que em pleno século XXI, depois de tudo isso, a gente ainda ser vítima de tantas violências, né? E a outra é a questão realmente da autonomia, né, econômica, da gente saber que mais mulheres conseguiram ter a sua condição, a sua autonomia, porque quando a gente tem autonomia, principalmente econômica, a gente tem a capacidade de fazer a escolha e de a gente dizer o que a gente quer para nossas vidas. E muitas das mulheres estão vivendo muitas situações difíceis por falta dessa condição de autonomia e de fazer as suas próprias escolhas. Secretária Elisângela Araújo, boa sorte. Eu sei que o desafio é grande, mas todo o nosso apoio nesse sentido. E muito obrigado pela sua disponibilidade. Jefferson, eu que agradeço, estamos à inteira disposição, vamos precisar muito de todos vocês, porque a gente precisa, nesse momento, mais do que tudo, sensibilizar toda a sociedade baiana, porque nós queremos uma cultura da paz, do amor e não ao ódio. E muito obrigado a você também que nos acompanhou. Até uma próxima. Tchau, tchau.